Boa tarde, pessoal. Espero que estejam todos bem, todos em casa, acompanhando mais essa live da Vivix. Espero que estejam todos bem, todos com muita saúde. Nós estamos aqui dando sequência ao nosso projeto Vivix de levar informação técnica, informação importante para o mercado. A Vivix vem fazendo esse trabalho presencial já há algum tempo. E nós não nos abatemos com essa crise, com esse momento, e decidimos continuar fazendo aquilo que nós já fazíamos antes, que é levar conhecimento, informação, troca de informação, que é mais importante, para os nossos parceiros, nossos amigos, para aqueles que ainda não conhecem a Vivix, que estão por aqui pela primeira vez. Gostaria de me apresentar. Eu sou Luiz Barbosa, estou como gerente técnico de vendas da Vivix Vidroplanos. Sou engenheiro civil de formação, com MBA em marketing, pós-graduado em gestão de negócios. Tenho uma experiência de quase 15 anos no vidro. Trabalhei como consultor técnico de vidro, depois consultor técnico de fachadas. Estou na Vivix há 2 anos e meio, gerenciando a área técnica de vendas, que eu faço, que é muito prazeroso para mim, estar numa empresa como a Vivix. A Vivix é uma empresa do grupo Cornélio Brenan, é uma fabricante de vidros. Eu costumo dizer que nós transformamos areia em vidro. Esse é o nosso, nossa grande tarefa, transformar areia em vidro, mas não a nossa missão. A gente tem como missão aí, parte da missão é fazer o que nós estamos fazendo agora, que é compartilhar conhecimento. A Vivix é a única empresa, a única fabricante de vidro com capital 100% nacional. Nós fabricamos vidros há 6 anos. Nossa planta fica em Goiânia, no estado de Pernambuco. Nós atuamos no Brasil, exportamos vidro também. Uma planta de altíssima tecnologia. Eu fiquei muito feliz quando entrei na Vivix e pude conhecer essa planta. Eu conheço plantas de vidro em muitas partes do mundo e foi uma grata surpresa quando eu pude conhecer a Vivix e entender tudo que ela faz, todo o potencial tecnológico dela. Hoje na Vivix nós teremos a presença de uma pessoa bastante especial, uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer há cerca de 5 anos, parte do meu processo de formação saindo da parte de vidro. Eu sou um especialista em vidro, mas eu procurei me especializar também no processamento do vidro e na parte de fachadas também, entendendo o vidro como parte de um elemento que compõe a fachada. Então eu fui estudar também alumínio, esquadria, eficiência energética, simulação computacional, e dentro desse meu conhecimento, dessa busca por conhecimento, eu conheci essa pessoa que estará conosco hoje, o professor Alexandre Araújo. O professor Alexandre Araújo tem um vasto currículo. Eu vou chamá-lo aqui para entrar com a gente, para participar aqui com a gente, professor Alexandre, do canal Serralheiro. O professor Alexandre está se conectando aqui com a gente e hoje eu não vou ficar falando só para vocês, eu vou dividir aqui meu tempo nesse bate-bola, nessa conversa que eu espero que seja muito boa para todos vocês. E aí, Luiz, Essa figura maravilhosa que está falando de lá do Rio de Janeiro. tudo bem? Tudo bem, professor, e você? Tudo bom, tudo bom. Você está conseguindo escutando bem? Boa também para Deu você, uma professor? travada aí, né? Não sei se é o meu. A minha conexão tá legal ou não? Acho que o pessoal tem que responder aí pra gente, né? Eu estou te ouvindo bem, professor. Tô te ouvindo, está É? chegando para Ah, mim. então. Tá, a imagem tá boa. Então, legal, é isso aí, cara. Eu tenho. Obrigado aí pelo convite de estar junto aí com vocês, né? Trazendo, levando esse conhecimento para o seu público.
Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, professor, por disponibilizar seu tempo aqui para estar conosco fazendo esse trabalho que é levar informação para todos os mercados Isso, que a gente já atua. isso é importante, né? Eu acho que o conhecimento, a informação, quanto mais você adquire, fica mais fácil você conseguir apresentar o seu produto para o cliente, convencê-lo do melhor produto. Então, conhecimento nunca é demais. Verdade, professor, toda a razão. E você fala um pouquinho para a gente, professor, quem está te conhecendo agora, fala um pouquinho da sua experiência, conta para a gente um pouquinho. Tá. Eu comecei no ramo da indústria de esquadrias com 14 anos no Senai, né? Então eu fiz Senai, fiz serralheria de ferro e alumínio com 14 anos e fiquei no Senai até uns 18 anos que eu fiz estágio lá também. A partir daí trabalhei em diversos, como ajudante, como montador, como serralheiro, e fui buscando mais conhecimentos. Aí trabalhei na área de projeto, área de gerência, e depois fui montar o meu centro de treinamento na área de esquadria de alumínio. Então, comecei já desde 2004, eu comecei já fazendo os meus treinamentos, dando cursos operacionais, e a partir daí eu fui desenvolvendo o conhecimento, fiz um treinamento na Espanha de esquadria de alto padrão, esquadria com conceito europeu, e fui em 2010 mais ou menos, né, ajudei uma empresa, né, da Itália a fazer essa implementação do sistema dela aqui no Brasil, né, já existiam alguns sistemas, e a partir daí fui desenvolvendo, fui estudando um pouco mais a área de gestão empresarial, que é a área que eu tenho me dedicado muito, é a área que eu fiz o meu mestrado, meus MBAs, minha pós-graduação, e a partir daí eu consegui juntar a parte operacional junto com a parte de gestão. Então hoje o canal do Serralheiro, nós oferecemos os treinamentos de serralheria, de alumínio, com esquadrias de alto padrão, fachadas pele de vidro, ACM, porta revestida em ACM, e também os cursos de operacional, estratégia, curso de precificação, enfim, né, todos os cursos na área de gestão, né, bem direcionado para a área de esquadria de alumínio, vidraçaria, comunicação visual. Basicamente, o resumo é esse, né? Porque eu sou consultor do Sebrae, professor universitário e tal. Mas, assim, o que corre na minha veia é o sangue de serralheiro. Eu fiz em 2015, pessoal, um curso de fachada com o professor Alexandre. Foi o curso foi muito bom. Foi orçamento e projeto, né, de fachada. E fachada. Foi bacana. Foi muito bom. Isso daí que a gente coloca assim nos treinamentos, e é uns treinamentos bacana, onde que a gente conhece pessoas incríveis, né, como você e outros colegas que nós fomos conhecendo lá. Então é sempre prazeroso dar esse treinamento para vocês aí, depois ver a evolução de vocês aí no mercado. Show de bola. Obrigado, professor. E eu queria começar esse bate-bola, o professor ele vai falar, a gente não vai ficar preso só, não vamos nos ater a conteúdo técnico apenas, mas como o professor falou, grande expertise dele é a parte de gestão empresarial. E essa live a gente quer promover principalmente para o serralheiro que trabalha aí com a parte de esquadrias, e a gente vai falar um pouquinho sobre gestão. E aí acho que a primeira coisa, não, certeza, né, professor, quando a gente começa a falar de gestão, é sobre o planejamento. E aí a gente vai fazer alguns links aqui, pessoal, dessa dinâmica. O professor vai trazer algumas coisas sobre a parte de gestão. Nós temos alguns temas que serão abordados dentro dele e a gente vai procurar fazer também um link técnico com esses temas, tá? Para tentar abranger o máximo possível de informação para vocês, tanto do ponto de vista de gestão quanto técnico também, porque afinal de contas, nosso produto é técnico, nós trabalhamos. Sim. Falar para a gente qual que é a importância do planejamento dentro da gestão. Às vezes eu não estou conseguindo às vezes entender muito o final porque está picotando para mim um pouco, né,
a sua mensagem. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Mas eu entendi, assim, a sua pergunta. Eu acho, assim, é bem interessante, porque se nós vermos, assim, os vidraceiros, os serralheiros, eles são bem técnicos, né? Então, assim, eles entendem do produto, né? Não são pessoas, né, que não têm conhecimento sobre o produto. E o que é interessante para eles nesse momento é não somente entender do produto, mas saber como colocar a gestão a favor desse conhecimento que ele tem, principalmente quando se trata na área, né, de entendimento do consumidor. Né? Então é por isso até é interessante esse bate-bola que nós vamos dar, que fala de gestão e da parte técnica. O planejamento, ele é o como tudo, né? O planejamento é onde que a gente define um processo, uma estratégia, onde nós definimos onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Então, assim, se você, por exemplo, uma empresa que ela não tem um planejamento, que ela não tem uma estratégia, é como um avião que fica voando em plena tempestade, né? Então vai jogando para cima e para baixo, né? Ele é assoado pelo vento, né? Fica perdido entre relâmpagos, mas se os relâmpagos ou os ventos não o destruírem, né? Simplesmente ele vai ficar sem combustível. Então, quando você não tem uma estratégia, você vai ficar no mercado batendo cabeça. Então, algumas coisas vão dar certo, algumas coisas vão dar certo, outras coisas não vão dar certo, e ele não fica com uma direção definida para o que ele para o que ele quer. Então, ele precisa definir aonde ele quer chegar, aonde ele está hoje, aonde ele quer chegar, para a partir daí, então, ele traçar o planejamento estratégico dele, e aí, então, ele conseguir aí, conquistar o mercado. E aí, assim, né, e dentro desse planejamento estratégico que ele vai fazer, é que ele vai também definir quais são os tipos de vidros e esquadrias, né, que ele vai poder atender a projetos diferenciados. E aí eu acho que você pode falar um pouco mais, né, sobre como aplicar, né, os vidros nesses projetos diferenciados. Porque ele vai ter que definir, eu quero trabalhar com projeto diferenciado, projeto simples ou não. E aí, então, assim, como aplicar esses vidros nos projetos diferenciados? Aí eu passo a bola para você, que você é o especialista aí do vidro. Exatamente, professor. Eu concordo, o planejamento ele é a pedra fundamental aí de qualquer negócio. E aí, isso que você falou é importantíssimo. É definir também quais são os públicos. Eu vejo que a grande parte das empresas elas têm uma dificuldade em prosperar porque elas querem, principalmente no início, atuar em todas as linhas, em todos os segmentos e acabam, às vezes, se atropelando. A definição de em qual público eu vou atuar ela é bastante importante para conseguir, a partir disso, também definir seus materiais, seus profissionais. Então, isso é bastante importante. E a gente vê, dentro do planejamento, o vidro ele é um elemento bastante antigo, assim como a esquadria. O vidro vem evoluindo a partir dos anos, e é muito importante que no planejamento as empresas estejam preparadas também e conheçam os vidros, o que há de mais moderno. A Vivix é uma empresa extremamente moderna, como eu falei, ela tem 6 anos de mercado, fabricando vidro. Nós lançamos recentemente vidros de proteção solar. A gente vai falar sobre esses vidros no decorrer da apresentação, mas é importante saber, então, que dependendo do público e dependendo de onde a empresa quer atuar, ela não vai poder ficar com o vidro tradicional, um temperado, um vidro canelado. Ela vai ter que sair disso para atender esse público. Né? E dentro dessa estratégia, a gente precisa entender o negócio da empresa. Né? Esse é o primeiro ponto, não é, professor? Exatamente. Né? A gente precisa assim, entender qual é o nosso negócio, né? Em qual negócio nós estamos, para que a gente possa ter uma visão estratégica e não uma visão míope. Então, da mesma forma que os vidraceiros ou os serralheiros, eles precisam diferenciar o público dele em relação ao tipo de vidro, também vai precisar fazer isso em relação às esquadrias de alumínio. Ele não vai trabalhar mais com uma linha 25, uma linha 30 tradicional,
um módulo prático, ele vai ver onde cabe, por exemplo, uma Suprema, onde a esquadria com uma bitola 32, por exemplo, uma Gold, ou uma esquadria com câmara europeia. E aí, para isso, ele precisa abrir a visão dele, ele precisa saber qual é o negócio dele. Ele está vendendo esquadrias ou ele está vendendo uma outra solução? Nós temos um exemplo, nós podemos colocar aqui como exemplo, a Garoto e a Lacta. Garoto e Lacta, qual é o negócio deles? O negócio deles é chocolate? Então tá bom. Então eles vão vender chocolate em época de Páscoa. Beleza. E qual é o negócio da Copenhague? É chocolate? Não, não é chocolate. O negócio da Copenhague tem uma visão míope, vai achar que os três eles vendem chocolate, mas a Copenhague ela se diferenciou. Ela buscou o público diferente. Ela não vende chocolate, ela vende presente. E aí, quando ela vende presente, esse leque, ela dá o presente no dia da Páscoa, ela dá o presente no dia dos namorados, ela dá o presente no final do ano. Então, ela valoriza o produto dela. E para isso daí, aí ela utiliza as estratégias do marketing para poder ter um produto diferenciado, para poder ter uma embalagem diferenciada, para poder ter um ponto de venda diferenciado para aquilo que está dentro do negócio. Né? Ele planejou a estratégia dele e também ele está definindo qual é o negócio dele. Então, se você tem um negócio e fala assim, o meu negócio é uma vidraçaria, o meu negócio é uma esquadria de alumínio, então você vai vender vidraçaria, vidro e esquadria de alumínio. Agora, se a sua visão estratégia é, o meu negócio é conforto residencial. Então, você, a partir daí, vai vender conforto residencial. Você vai vender esquadria de alto desempenho. Enfim, esse é o ponto, né, que a gente tem que colocar no nosso negócio, né, colocar como objetivo. Eu vou ficar com uma visão míope ou com uma visão estratégica. Né? E aí, para isso, né, para daí, você vai ter o quê? Vidros que vão gerar mais lucros. Né? Vidros que vão gerar lucros e que vão se diferenciar das outras empresas. E aí você vai ter, né, esses tipos de vidro, você pode, né, Luiz, discorrer mais aí sobre esse tema aí. É bastante interessante essa analogia que você fez com as fabricantes de chocolates. Clientes, para os caixilheiros e para os processadores. Eles podem continuar vendendo ali o chocolatezinho padrão, canelado, temperado, ou eles podem começar a atuar de forma diferente. Nós vivemos num país com extensões continentais, um país que é quente na maior parte do ano e na maior parte das regiões, e a gente ainda insiste em colocar nas janelas das casas, nas portas das varandas, ou mesmo num prédio corporativo, vidros que bloqueiam um pouco, por exemplo, a entrada do calor. E eu costumo dizer, professor, que quem vende vidro está fadado ao fracasso. Nós temos que vender soluções. E a Vivix, ela entrega soluções para os parceiros dela. Então, vamos pensar, nós vivemos num país extremamente quente, por que é que eu vou continuar usando na minha janela um vidro incolor, por exemplo, que só bloqueia 16% de todo o calor que incide sobre ele, quando a Vivix tem vidro da linha Vivix Performa que bloqueia até 65% do calor, 4 vezes mais do que um vidro incolor comum. É isso que eu preciso oferecer para o meu cliente, mas o convite que eu faço, e essas lives elas servem para isso, é que se nós não conhecermos o produto, a gente não consegue vender também. O consumidor vai sempre ter a falsa impressão de que nós estamos empurrando para ele simplesmente algo que é para tomar dinheiro dele. Ele enxerga aquilo, na verdade, como custo e não como valor. E nós precisamos aprender no dia a dia a vender o valor das coisas, e não o preço delas. Então, o que um vidro... Eu defini qual que é o rumo da minha empresa, eu defini qual que é a segmentação dela, eu quero trabalhar, então, com um público diferenciado, eu vou trabalhar com uma esquadria diferenciada, e eu vejo muito isso, às vezes esquadrias top de linha, com vidro ruim. E por que é que no vidro, que é o principal elemento da esquadria, que é por onde passa o calor, que é por onde passa a luz em excesso às vezes, eu utilizo o vidro ruim? Porque não utilizaram o vidro bom. Então eu deixo desde já o convite para quem estiver assistindo a gente aqui. A gente não vai conseguir falar sobre tudo em 1 hora,
mas fica o convite para fazer depois pequenos treinamentos com a sua equipe mesmo, já que a gente não consegue fazer presencial, a gente faz o treinamento virtual para explorar um pouco mais sobre isso. Mas nesse tema, o ponto principal existem soluções, a gente tem que vender essas soluções, mas para vendê-las a gente precisa conhecer. E nós estamos aqui para isso. E uma série de outros produtos. A gente não está nem falando ainda de produtos que são obrigatórios por norma técnica, como utilização de vidro laminado em guarda-corpo. A gente ainda vê muito guarda-corpo com vidro temperado. Verdade. Além de ser um vidro barato, é um vidro que está fora de norma, é um vidro que coloca a vida das pessoas em risco. Então, eu vou discorrer sobre esses produtos depois, mas dando sequência à parte de gestão, professor, definimos, então, a gente planejou, a gente definiu ali qual é a estratégia da empresa, e aí como que a gente vai chegar agora na identificação das necessidades? Eu queria colocar só complementar o que você falou, né, em relação a colocar os vidros de alta performance nas esquadrias, né, ou um vidro de menos performance em um determinado tipo de esquadria, né, porque tem as esquadrias, né, e tem clientes para todos os níveis. E a gente fala muito isso daí no curso que a gente dá de como vender esquadrias de alto padrão para o mercado do luxo. Exatamente trabalhando em cima dessas performances do vidro. Então, esse convite que você faz aí para que as pessoas, para que os empresários que você se coloque à disposição dele para passar esse conhecimento, isso é muito interessante, porque colocar o vendedor dele para poder falar com você e você passar os atributos, né, os benefícios, as vantagens dos vidros para que ele possa ter melhores argumentos e consiga especificar melhor. Né? Então, assim, o que a gente precisa depois dessa etapa é planejar, né, aonde nós queremos chegar, o negócio da empresa, né, ter uma visão estratégica e também entender as necessidades do mercado. Nós precisamos entender quais são os desejos, né, e a demanda também que nós temos para cada tipo de produto. Pode ter um produto, um tipo de vidro, um tipo de esquadria, que ela pode ter mais demanda do que um outro gelo, do que uma outra linha. E nós precisamos identificar isso. Uma coisa que nós temos que entender é que o marketing da empresa vai precisar trabalhar muito junto com isso daí, o marketing ele não cria necessidade. A necessidade já existe. O marketing ele vai criar a demanda para o tipo de produto que você vai ter para poder oferecer para esses clientes. E o desejo é exatamente esse que vai entrar agora. Porque se tem um cliente com uma necessidade de colocar o vidro, ele precisa agora ter o desejo de comprar dessa vidraçaria ou dessa serralheria. Então ele vai ter que se colocar no mercado como um especialista, hoje, como falam muito no marketing digital, como uma autoridade naquele tema, né, junto à empresa dele, para poder levar, né, esse conhecimento. Isso ele vai precisar identificar esses desejos que existem no mercado por tipos de vidro diferentes. Só que ele vai encontrar uma pequena barreira, que o cliente ele não sabe qual é o melhor vidro para Y ou para X. Né? É você, o vidraceiro, né, que está nos assistindo, que vai ter que conduzir o cliente para isso, porque a necessidade já existe. Agora, a demanda é ele que vai mostrar para o cliente, né, vai satisfazer o desejo do cliente. Porque assim, o cliente ele vai falar, olha, eu quero uma esquadria para botar na minha janela. Muito bem. Só que ele vai ter que questionar o cliente, ele vai ter que fazer uma entrevista com o cliente, vai perguntar, mas por que você quer colocar uma janela com vidro aí, por exemplo? Aí ele fala, olha, é porque eu tenho muito barulho. Ah, então assim, o cliente ele não está comprando a janela, ele está comprando uma solução para ouvindo. Né? Então, o empresário, o vendedor, ele tem que identificar isso daí. Então, ele vai ter que identificar essas necessidades que tem no mercado, né? O desejo, ele vai ter que descobrir esses desejos
e vai ter que ver a demanda que ele tem para atender esse público. Pode ser que um vidro de alta performance tenha uma demanda menor, mas também ele vai trazer, né, um lucro muito maior, né? Então ele tem um valor mais agregado. Então você não precisa ver para poder atingir o seu objetivo. Quando você vende um vidro de baixa performance, você tem que vender muito. Então você vai ter que trabalhar muito mais, porque a tua questão vai ser produtividade. Então é isso que a gente precisa definir. E aí, assim, né, tem muito assim, desejo, a gente vê que tem o desejo versus os projetos técnicos, né, projetos adequados à norma. E aí é a sua área, né? O que você fala, Luiz? Como é que eles vão conseguir agora, já identificando o público, o desejo, como é que eles vão conseguir, né, encaixar isso daí, o desejo versus os projetos? O que tu tem para falar para a gente sobre isso? Professor, isso que o senhor falou é importantíssimo quando a gente fala de necessidade e a identificação daquilo que é desejo pelo consumidor final. Muitas vezes esse desejo ele é representado através de um arquiteto ou de um engenheiro que está fazendo uma obra ou uma reforma. E um ponto importante, eu estou como coordenador da Comissão de Estudos de Vidro na Construção Civil no Brasil há 4 anos. Eu participo desse comitê há quase 15 anos. E uma das coisas que a gente bate muito as pessoas falam, norma técnica não é lei. A norma ela não é lei no momento de especificar um produto. Mas caso tenha algum acidente, é nela que vai ser balizada todo o trâmite legal, todo o processo ele vai ser balizado em cima de norma. Se aquele produto, aquele serviço, ele atendia aos requisitos normalizados. E um outro ponto importante, quando a gente fala de norma técnica, e aqui eu quero colocar norma versus desejo, porque o Código de Defesa do Consumidor diz que é crime colocar no mercado produtos ou serviços fora de norma técnica. Então, a norma ela é um balizador mínimo de uma condição básica que um produto ou um serviço ele deve atender. Pode-se fazer melhor do que a norma, mas não pode se fazer pior do que ela estabelece. Isso é um ponto bastante importante. E aí, eu fico vendo, eu vou falar para a gente conseguir levar um pouco de exemplo para quem está com a gente aqui agora à tarde. Vamos falar de desejo. Eu tenho o desejo de ter um guarda-corpo na varanda da minha casa, no segundo pavimento. Eu tenho uma bela vista e eu quero ter um guarda-corpo Infinity View, que é aquele guarda-corpo com fixação inferior, de borda inferior, em que eu não tenho perfis de alumínio estruturando o vidro. Esse tipo de guarda-corpo é uma situação errada. Eu venho acompanhando algumas lives com pseudos especialistas dizendo, olha, o vidro temperado pode ser usado no guarda-corpo desse. Não, não pode, é um crime. Se o vidro romper, a pessoa que se chocou contra ele, uma criança, por exemplo, vai atravessar o vidro e perdeu a função de guarda-corpo. Então, todo guarda-corpo ele tem que ser feito com vidro laminado de segurança, inclusive. Qual que é a diferença, professor? Laminado e laminado de segurança. Qualquer um pode fazer vidro laminado, mas o laminado de segurança, a empresa envia amostras para um laboratório acreditado pelo Inmetro, e esse laboratório ele ensaia esses vidros de acordo com a norma de laminado, que é a 14697, e aí ele gera um laudo para a empresa dizendo que aquele vidro ele é um vidro de segurança e ele classifica de 1 a 3, sendo classe 1 a melhor classe, a melhor classificação desse vidro de segurança. Então, todo guarda-corpo ele tem que ser, quando o guarda-corpo é fechado em vidro, ele tem que ser um vidro classe 1, é o nível mais alto de segurança. Mas a minha fixação, o meu vidro ele é furado, então eu vou trabalhar com laminado detemperado, mas sempre o laminado, para caso o vidro quebrar, o vão não fique aberto e as pessoas não atravessem ali ou algum objeto atravesse. Estou fazendo uma grande área de janela na sala da minha residência. Que vidro que eu vou utilizar? Pessoal, nós vivemos num país quente, vamos usar vidro de proteção solar. Quando eu falo de vidro laminado de segurança, eu tenho o Vivix Lamina da Vivix, que já é um vidro que já sai de fábrica com certificado de segurança, e os vidros da linha Vivix Performa, proteção solar da Vivix, que na versão laminada, que é o Vivix Performa Duo, também são de segurança. Então eu quero gerar conforto para aquela pessoa que quer ter uma área envidraçada na sala da casa dela, por exemplo, e se eu colocar vidro, e for um vidro comum, o vidro vai deixar passar calor, vai deixar passar o elemento ali, escolha pelo vidro, que era a transparência dele, foi perdida porque a pessoa vai ficar com cortina fechada o dia inteiro. Vai ficar com ar-condicionado ligado quando ela estiver em casa.
Ou seja, ou pior do que isso, vai colocar ali um filme, um insulfilme, um filme que não é de controle solar, que vai arranhar com o tempo, vai amarelar, enquanto que o Vivix Performa, por exemplo, ele tem a tecnologia integrada nele. Enquanto o vidro existir, o bloqueio de calor e a transmissão de luz adequada existirão. Então, é isso que eu peço para as pessoas. Vamos conhecer um pouco mais esses produtos e para levar para o consumidor final um atendimento conseguir mostrar para ele, olha, eu preciso atender esse seu desejo, mas esse seu desejo ele tem que ser respaldado por normas técnicas e dentro do seu desejo, e eu imagino que ela quer conforto e ela quer segurança, os vidros mais adequados são esses aqui, são os que eu tenho a te oferecer, são os vidros adequados. E nós precisamos saber vender esses atributos, essas soluções oferecidas pelos vidros. Porque senão a gente vai continuar no mesmo. Aquilo que você falou. Vai ter que vender muito, muito, muito vidro comum para ter ali no fim do mês algum dinheiro, sendo que eu posso vender um pouco menos, mas ganhar, porque são vidros que deixam margens melhores para o caixilheiro, principalmente, e faz com que ele ganhe mais dinheiro e, sem enganar ninguém, vai oferecer ali conforto térmico, conforto luminoso e segurança para as pessoas. Mas nesse processo todo, professor, é importante a gente identificar a motivação da compra. E aí eu queria que você discorresse um pouco para a gente sobre quais são os elementos motivacionais numa compra. Eu acho assim, antes também de responder isso, eu acho assim interessante, porque você falou das normas, né, vidro, e a mesma coisa acontece com a esquadria, né? A esquadria, o desempenho da esquadria, ela também tem a norma, que é a norma 10.821, né, para poder ver toda a parte de desenho, né, vento, a parte de pressão de vento, enfim, né, toda a parte que estabelece o melhor desempenho de uma esquadria. E as pessoas elas precisam aprender a ver o catálogo, o gráfico de desempenho, fazer a leitura para poder especificar uma esquadria, porque não pode pegou um vão, né, o vão tem a largura de 2 metros por 3 metros, vai lá e coloca uma linha, por exemplo, suprema, que é com uma bitola de 25, né, e isso daí a gente está falando, sei lá, no 10º andar, é uma esquadria que não vai passar lá. Então, precisamos fazer o cálculo, precisamos ter a orientação do fabricante, né, no caso da esquadria, do extrusor, para que ele possa te orientar qual a esquadria qual o sistema, ele cabe dentro daquele vão, que ele vai dar a performance correta, a norma. Né? Então, assim, o que a gente precisa aí, então, antes de começar o processo até de venda, entender o que motiva um consumidor fazer uma compra, né? O que leva ele a comprar um determinado tipo de produto, uma determinada esquadria, determinado tipo de vidro, o que vai motivar ele a escolher um vidro de alta performance, né, com proteção solar, do que um vidro incolor, né, um vidro comum. Então, assim, eu vou te dizer, assim, bem basicamente, bem resumidamente, a principal motivação dele é o dinheiro, né? Primeiro ele ter dinheiro para poder pagar isso. Então, muitas das vezes a gente tenta vender um produto que esse produto não condiz com o poder aquisitivo do. Mas às vezes, nós também vamos ter as pessoas que têm um certo poder aquisitivo, mas ela ainda não está preparada para poder ela pagar pelo aquele produto, porque ela ainda tem algumas fases na vida dela que precisam ser resolvidas. E aí, para poder falar um pouco dessa fase da vida dela, aí eu tenho que chamar o Abraham Maslow, que ele fez, todo mundo que estudou gestão, enfim, sabe da pirâmide hierárquica de Maslow, né, onde as pessoas elas precisam preencher as carências delas em relação às ações. Então, ela tem aquela carência dela fisiológica, que é a carência dela
de poder respirar, comer e tal. Então, a gente pode fazer uma associação com o nível do poder aquisitivo da classe social. Quem está numa faca ali ainda é o pessoal de classe D. Eles ali estão assim, eles vivem para poder pagar o que ele vai comer, né? Para ele poder, ele trabalha para sobreviver. Então, quando você parte para uma outra fase da pirâmide, aí já são aquelas pessoas que estão na carência de segurança, pessoas que já têm assim, um emprego, a busca mais agora da saúde, da propriedade. Então, ela tem um poder aquisitivo um pouco melhor. Então, ela vai poder ter um produto um pouco, ela vai poder pagar um pouco mais. Eu acho que a gente pode puxar da nossa experiência, falar que assim, olha, quando eu estava em uma situação financeira, aquela marca A, né? Eu comprava só aquela marca B. Agora que eu estou tendo mais condições, eu compro aquela outra marca. Por quê? Você paga um pouquinho mais porque você já resolveu, né, uma carência sua dentro da hierarquia. Tem a carência social, né, que é você já ter assim, uma harmonia melhor com a família, com a amizade, e você se dedica mais o amor, porque você já não está mais com você já não está com mais preocupação em ter que comprar uma, porque você já tem a sua casa própria, você já não está mais de aluguel, aí você está preparado, né, em harmonizar a família, o amor. E depois a gente passa para a estima, você ter assim, uma autoestima sua, confiança, respeito, né? Então, quando você chega nessa fase, onde você já está se consolidando mais ainda, ou você é consolidado profissionalmente, né, financeiramente, e depois você chega à autorrealização, que aí você já teve assim, um crescimento, você tem autoconfiança, independência, desafios. Então, quando a gente passa dessa classe assim, social, estima e autorrealização, você consegue oferecer produto de melhor performance para esse público, porque ele vai ter condições de pagar e ele também já passou pelas outras fases, ele não tem mais aquela preocupação que ele tinha financeira e de residência. Então a gente tem que entender, né, na verdade, a gente tem que entender em que situação, em que a gente está, em que hierarquia da pirâmide ele está, para que a gente possa fazer uma abordagem conivente com o que ele está na atual situação. Então, não dá para você vender um vidro de alta performance para a pessoa que não tem condições de pagar. Você vai ficar perdendo muito seu tempo. Por isso que é importante definir aí esse caminho. É assim, por exemplo, a gente está falando de vidro com proteção solar, você deve ter esses vidros assim, vidros que vão definidos por essa hierarquia, né? Como é que você vê isso daí, o Luiz? Professor, o primeiro ponto que eu digo, o vidro de proteção solar, ele é um vidro democrático. A gente vê residências, às vezes, residências precárias ainda, em que as pessoas tentam ter uma área de vidro, as pessoas, de maneira muito suada, constroem ali o seu imóvel, tem uma área de janela, buscando exatamente a transparência, ter um pouco de contato com o meio externo, luz natural no ambiente, e aí as pessoas às vezes acabam colocando ali depois um filme, uma película, na entrada do calor. É muito comum isso em residências bastante simples. E eu costumo dizer sempre, quando você faz a conta do metro quadrado do vidro que você comprou, mais essa película, se você juntar, você poderia ter comprado um vidro de proteção solar. É que as pessoas não fazem essa conta na hora. E mais do que isso, que é mais grave, professor, não é o consumidor que tem que fazer essa conta. O especialista de vidro somos nós. Quando ele procura uma vidraçaria, quando ele procura um caixilheiro, ele espera falar com um especialista, como você bem colocou no início da sua fala. Nós somos os especialistas, somos nós que temos que mostrar para o consumidor essa diferença entre o vidro comum e se depois ele vai, porque o vidro está gerando desconforto para ele, usar outros mais pesadas, películas,
blackouts e tudo mais, isso vai gerar um custo maior do que se ele tivesse usando um vidro de proteção solar. Mas o que você falou é importante, identificar quais são essas necessidades e quais são o quanto as pessoas estão dispostas efetivamente, até do ponto de vista financeiro também, a investir em vidros como esse. Eu queria compartilhar com vocês, enquanto eu vou falando aqui, algumas imagens. Por exemplo, essa é uma imagem do Vivix Performa Duo Bronze, um dos nossos vidros da linha Vivix Performa, vidro de proteção solar. A gente tem esse vidro tanto na versão monolítica quanto na versão laminada. A versão monolítica dele pode ser temperada, pode ser serigrafada. A versão laminada, como eu falei, ela já sai com certificado de laminado de segurança. Então, são vidros bastante interessantes, porque eles vão gerar ali conforto térmico, conforto luminoso. Essa é uma imagem de dentro do mesmo vidro. Então, você vê, eu não tenho a necessidade de cortina, eu tenho luz artificial, eu tenho luz natural chegando no ambiente de forma controlada. Mais do que isso, um vidro laminado como esse, imagina só, professor, essa área de carpete, um estofado como esse aqui, isso custa muito dinheiro, e o Vivix Performa, ele vai bloquear, na versão monolítica dele, até 97% da radiação UV, que é o principal causador de desbotamento de materiais, de tecidos, e na versão laminada ele vai bloquear 99,6%. Então vai ajudar, além de tudo, além do conforto, a preservar também o ambiente. Esse é o Vivix Lamina, o Vivix verde, o laminado verde da Vivix, também de controle solar. O vidro laminado colorido, ele já ajuda em alguma coisa, e a evolução dele é o vidro de proteção solar. Mas entre o vidro comum, aqui já é um vidro laminado colorido, vale a pena, fica essa dica também para quem quiser usar. E aquilo que nós estávamos falando, professor, não só da parte de conforto, mas também no que diz respeito a toda a parte de segurança das pessoas. É muito comum a gente ver hoje, recentemente teve um acidente com um filho do jornalista de uma emissora de TV esportiva, e onde deveria ser um vidro laminado, era um vidro comum, e a criança, brincando com o irmão, caiu do 6º andar no Guarujá e faleceu. E não foi uma fatalidade, é um crime. Você deveria ter um vidro ali por norma, que deveria atender aos requisitos de segurança e não atendeu. Então é isso que a gente tem que pensar no nosso dia a dia, né? Como atender os requisitos de segurança e levar conforto para as pessoas. Eu acho muito interessante, né, essa combinação, e a gente aborda muito isso também no curso de vendas de alto padrão, porque a gente tem que encontrar a solução que tenha uma solução que esteja dentro da norma, mas que eu também tenha um vidro que ele impeça a passagem da luz, do calor, ele tem que impedir a passagem do calor, mas ao mesmo tempo ele também tem que deixar que a luz entre. Então eu vejo assim, isso aí como um grande desafio, né, para vocês do vidro, ter uma boa iluminação, mas que o calor não passa, né, já que as coisas elas andam muito juntas, né, e eu acredito que você tenha, né, esses vidros, eles oferecem esse tipo de solução. É mais ou menos isso? Sim, professor. A gente estudou bastante antes de lançar esses vidros, quais seriam as melhores receitas, as melhores composições para o Brasil. E aí tem um ponto importante quando a gente fala do que é necessário de luz e o que é necessário no bloqueio de calor. A gente vê muitas tecnologias hoje no Brasil de vidros muito claros, vidros com transmissão de luz acima de 50%, por exemplo. Esses são vidros que não são tradicionalmente usados fora do Brasil. Quando a gente vai para os Estados Unidos ou vai para algum país na Europa, é muito comum ver vidros com transmissões luminosas maiores, porque esses países eles são mais escuros. Os países que estão acima da linha do Equador, eles possuem 2,5 vezes menos luz do que o Brasil.
Então, nós temos uma abóbora celeste muito clara. Os vidros interessantes para o Brasil, eles têm isso por comprovação científica e acadêmica, tá? Não é a Vivix quem está falando. Nós já temos muitos especialistas acadêmicos, professor doutor Fernando Westphal, por exemplo, da Universidade Federal de Santa Catarina, é uma das autoridades em eficiência energética que defendem isso. O vidro ele precisa ter uma transmissão de luz para o Brasil entre 20% e 40%. Por quê? 20 e 40. A gente precisa entender qual que é a região do país que a obra está, qual que é o vão da esquadrilha, qual que é a orientação de fachada, e se no entorno tem prédios mais altos projetando sombra, se tem árvore ou não, para a gente conseguir chegar, então, nessa transmissão luminosa do vidro. E aí, com isso, a gente vai calibrar também, a partir dessas transmissões, o bloqueio de calor. O que não pode é usar um vidro que passe basicamente toda a luz e que deixa todo o calor entrar. Mas por que eu estou falando isso? Porque a especificação de vidro ela é complexa, professor. Não existe receita de bolo. Eu não consigo falar para você que o mesmo vidro que foi usado em Santa Catarina, ele vai ser bom quando usado, por exemplo, no Rio de Janeiro ou em Recife. E por que eu estou falando isso? Como é um estudo muito específico, eu queria dispor para as pessoas, deixar o convite para as pessoas contatarem a Vivix. Nós temos um time de especialistas que ajudam na especificação desse vidro com base em todas essas informações. É diferente de passar um catálogo simplesmente com um monte de número lá e falar para as pessoas, olha, comprem meu vidro. Não. Nós estamos aqui para ajudar e os nossos parceiros, mais do que treinamento técnico, mais do que informação que ajudem os seus vendedores, os seus consultores a venderem o vidro, nós também somos geradores de negócios para eles. Então, nós visitamos os escritórios de arquitetura, as construtoras, falamos sobre esse produto e indicamos os nossos clientes daquela região para atendê-lo na venda, tanto o caixilheiro quanto o processador. Então, é importante, nós temos vidro sim, a gente veio quebrar alguns paradigmas que existiam no mercado, de vidros muito claros. Nós temos um vidro que bloqueia a maior parte da entrada de luz, deixando luz em quantidade adequada no ambiente, que tem um bloqueio de calor na ordem aí que chega até a 65% e que gera privacidade durante o dia. São vidros que durante o dia você não consegue identificar o que está acontecendo do lado de dentro, que é muito bom, porque a pessoa pode ficar sentada na sala da casa dela, assistindo TV, ficar com a família, usufruindo da luz do dia, por exemplo, vendo o que está acontecendo do lado de fora, sem necessidade de fechar uma cortina. E seguindo, professor, nessa linha, eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente do mapa de posicionamento, com relação aos imóveis versus desempenho. Você já falou um pouquinho, a gente tem que calibrar. Não adianta a gente querer vender uma Ferrari para quem está querendo comprar por necessidade um carro mais simples, e também não adianta a gente oferecer o carro mais simples quem tem uma necessidade de uma Ferrari, seja por quais motivos forem. É isso mesmo. Para mim está falhando um pouco, aí eu não demora ver aqui quando você acaba de fazer a pergunta. Mas é isso mesmo, né? Eu escrevi um artigo, né, e coloquei ele na revista até Contramarco, e nós falamos um pouco de posicionamento. E aí nós abordamos assim muito a questão de você identificar, né, como nós já falamos, o teu que você vai querer vender o seu produto. E você fazer uma relação da sua esquadria com os vidros, né, com aquele público que pode comprar ela. E aí eu fiz um mapa, né, de posicionamento e fiz tem assim, por exemplo, um segmento. Você segmenta o mercado porque o mercado é enorme, né? De vidro, de esquadria, o mercado de construção é um mercado muito grande. Então a gente pode fazer uma divisão dessa segmentação com um mercado de alto padrão, um médio padrão, você pode um comercial, o mercado comercial, lojas, e pode colocar também o mercado popular. Então, a gente coloca, na verdade, nós temos um mercado e colocamos os segmentos. Segmento de alto padrão, segmento de médio padrão, segmento comercial, lojas, e ali coloca ali o segmento popular, residencial popular. E dentro disso daí, nós conseguimos ainda segmentar mais ainda, né? E aí que nós chamamos de nicho.
Dentro desse nicho vai estar também um contexto ali de prédios, né? Você vai fazer alto padrão, prédios ou casas, você vai fazer médio, você vai fazer lojas comercial, vai ser lojas, né, que você vai fazer, ou edifícios comerciais, e você vai fazer o popular, vai ser Minha Casa Minha Vida, né, ou prédios, ou condomínio. Então você define, né, qual é o público, qual é o imóvel que você vai produto. E aí, através desse imóvel definido, você define ali, então, agora, imóveis e esquadrias e dos vidros. Então, assim, a gente tem uma correlação desempenho e imóveis muito bacana, né? Porque quando a gente fala assim de alto padrão, nós temos as esquadrias com bitolas acima de 32 milímetros, que são esquadrias com conceito europeu. E aí, para essas esquadrias com conceito europeu, esquadria de alto desempenho, você vai ter também vidros de alto desempenho, que você vai poder, né, falar um pouco mais sobre esse tipo de vidro que a gente pode colocar aí. E aí você também, lá na outra ponta do mapa, em cima você tem alto desempenho, embaixo, né, imóveis de alto padrão, e embaixo você tem o imóvel popular, é onde vai entrar aquela linha, uma linha 16, por exemplo, porque tem a linha 16 que atende a norma, né? Só que ela tem restrições dela, ela vai ser um pouco menor, ela vai ser uma esquadria menor, ela vai poder estar trabalhando só até um determinado pavimento, e aí você vai ter os vidros também para trabalhar com ela de menos performance. Numa extremidade nós temos alto desempenho e na outra nós temos baixo desempenho, aonde também vão casar outras linhas e outros vidros. Alto desempenho, eu tenho os sistemas com bitola 32, linha Gold, mas ele não é para uma esquadria de alto padrão. Ele é alto desempenho e está na média da linha, então vai atender a residência de médio padrão. E você tem na outra extremidade, né, os sistemas da linha 25 Suprema, que é um baixo desempenho. Esse da 25, ele já está quase no médio, mas ele não é um médio desempenho. No meu ponto de vista, ele é um baixo desempenho, mas não é o baixo mais baixo que tem, porque o mais baixo que tem é a linha 16. Então a gente tem que traçar esse mapa de desempenho para que a gente possa oferecer os produtos certos para as pessoas certas. E aí vai ter os projetos também para esse tipo de público, né? São os projetos aí que você divide, que você sabe muito bem. Exatamente, professor. Professor, a gente está caminhando aqui já para o final. A ideia aqui desse bate-papo foi deixar o pessoal com um pouco de água na boca, realmente. Eu penso que o principal recado aqui principalmente agora, nesse momento que nós vivemos, as pessoas elas estão enxergando a casa de maneira diferente. O que era custo agora vai passar a ser investimento. Quem hoje precisa trabalhar em casa, está com a família em casa e está sofrendo, passando calor, porque o vidro não bloqueou esse calor, ou porque está tendo problemas com o barulho externo, viu que fez um péssimo investimento lá atrás, quando não procurou um especialista para utilizar um vidro melhor. As pessoas vão enxergar a casa agora de maneira diferente. Eu penso, inclusive, que, passada essa crise, a casa não vai ser mais só um local de convívio noturno ou de fins de semana, mas eu acho que muita gente vai trabalhar remotamente, vai continuar usando a casa, e esse é um momento muito bom para que nós consigamos ajudar as pessoas. Paralelo ao dinheiro que todos nós buscamos aqui, em rentabilizar as nossas empresas, nós vendemos uma solução que nos orgulha, tanto o caixilheiro quanto o vidraceiro, ele tem condição de oferecer realmente para o seu cliente, para o consumidor final, uma excelente solução em termos de vidro em esquadria, tanto na parte acústica quanto na parte térmica. Eu queria deixar aqui mais uma vez as portas da Vivix abertas para aqueles que tiverem dúvidas. A gente recebeu aqui boas perguntas, a gente recebeu aqui também boas colaborações do pessoal que está participando. Entre em contato com a gente que a gente vai ajudar nesse dia a dia, tanto treinando quanto ajudando num projeto específico. E eu queria passar para você a palavra final agora, para, em 1 minuto, professor, o senhor fazer esse encerramento aqui da sua parte, te agradecer mais uma vez por estar conosco, contribuindo, nos dando conhecimento, como professor, né? Mais uma vez cedendo um pouco do seu conhecimento para nós.
Tá? Eu quero agradecer a Vivix, né, a Luiz, aí, a Carol também, né, pelo convite. Falar para as pessoas que estão nos assistindo que eu lancei um curso, né, que está falando, você acabou de falar, nós temos que estamos internos, mas trabalhando em home office. Eu lancei o curso Como Precificar Corretamente na Indústria, um curso de precificação online ao vivo que vai acontecer do dia 11 a 14 de maio. Então, eu coloquei aí o meu perfil, cliquem lá no perfil, na bio tem lá, né, para ir lá. Também chamar as pessoas que ainda não seguem o canal do Serralheiro para seguir, @canal do Serralheiro, o professor Alexandre Araújo também. E, cara, agradecer vocês e que as pessoas eles possam se aperfeiçoar mais, aproveitar esse momento para que eles estudem melhor os produtos, tanto de esquadrias quanto de vidro, as soluções que existem para que eles possam melhorar os argumentos de venda deles. Muito obrigado a todos, obrigado pessoal que está nos assistindo também. Obrigado, professor, uma vez mais. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Continuem seguindo a Vivix. Nós temos aí uma série de outras lives trazendo conteúdo para vocês. É isso que o professor falou. Vamos usar esse momento para gerar conhecimento. Esse é o momento quando a gente não tinha tempo de fazer determinadas coisas, de nos aperfeiçoarmos. Esse é o momento de fazê-lo. E nós estamos aqui para ajudar vocês. Contem comigo, contem com o professor Alexandre, contem com a Vivix e com todo o nosso time. Aqueles que tiverem perguntas específicas sobre o projeto, por favor, entre em contato com a gente na Vivix, que nós vamos ficar muito felizes em ajudá-los. Certo? E aí não pode... Obrigado, professor. Não pode esperar que o cliente conte o sonho para vocês. Vocês é que tem vocês é que tem que mostrar qual é o sonho dele através do seu produto. É isso aí. Obrigado até mais. Nós somos os especialistas nesse produto. Somos nós que temos que orientar os nossos clientes. Essa é a grande mensagem. Obrigado, professor. Obrigado aí. Obrigado. E obrigado a todos. Até a próxima live da Vivix. Um abraço, professor. Até logo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.